não necessariamente, não tem correlação o número de gols com o número de minutos, ou número de segundos num vídeo, nem número de chance. Mas vídeos mais longos têm mais visualizações. Então, os vídeos no YouTube estão ficando mais longos. Então, de certa forma, o YouTube está tomando a posição que a televisão tinha, né? De centralidade. Se tu pensar, as novas gerações, as crianças hoje em dia, provavelmente eles não veem mais televisão, como antigamente. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é esporte nas plataformas digitais. O entrevistado é o professor doutor da Universidade de Leeds Brackett, da Inglaterra, Renan Petersen Wagner. O entrevistador é o mestrando da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Matheus Peron Silva. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Peron Silva. Sou mestrando da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Essa entrevista faz parte do projeto de comunicação científica Sociologia do Esporte ao Público, nesse canal de divulgação Esporte Sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema esporte e plataformas digitais. Por isso, para falar desse assunto, nós convidamos o professor Renan Peterson Wagner. O professor Renan, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Administração, com ênfase em Marketing. É doutor em Sociologia e Política Social pela Universidade de Durham, do Reino Unido, e atualmente o professor Renan é Senior Lecturer em Sports Business e Marketing na Leeds Brackett University, também no Reino Unido. Atuou em outras universidades anteriormente, como a Coventry University, e o professor Renan é muito conhecido, né, por desenvolver pesquisas na área da sociologia do esporte, negócios do esporte, marketing esportivo, plataformas digital, consumo, globalização, envolvendo sempre teoria social crítica. Sua produção científica também é muito reconhecida sobre as transformações do esporte contemporâneo, especialmente as relações nas plataformas digital e consumo esportivo nesse processo de globalização. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o convite de participar da nossa conversa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Perfeito. Para a gente começar, né, o nosso tema sobre plataformas digitais e esportes, a gente sabe hoje, né, sobre o impacto que as plataformas digitais ela tem no mundo como um todo, mas principalmente, né, no nosso tema relacionado ao esporte. Mas para introduzir mesmo o tema, eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre o que são as plataformas digitais e como que elas se relacionam com o universo esportivo. Bom, eu acho que dá para começar essa pergunta, respondendo essa pergunta, tentando olhar primeiro as plataformas. O que são as plataformas, né? Ou quais são os mecanismos que operam nessas plataformas? Porque, de certa forma, todas as plataformas têm esses mecanismos de diferentes amplitudes, vamos colocar desse jeito, assim, né? Então, umas focam um pouco mais nisso, outras focam um pouco mais naquilo, mas todas operam, de certa forma, iguais. Uhum. Então, tem o aspecto de dados. Então, dados se tornam a coisa central das plataformas, né? A coleta de dados e também como os dados circulam entre plataformas. Então, a gente tem plataformas, hoje em dia, tu fala das 5 grandes plataformas, né? Apple, Meta, Google, Alphabet, né? E assim por diante, Microsoft, Amazon. Essas plataformas, elas são as plataformas de infraestrutura, que eles chamam. Essas plataformas controlam toda a circulação de dados. Então, a gente tem, vamos dizer, a AWS, que tem todos os servidores, tem a Google com o Google Cloud, com todos os servidores e assim por diante. Essas plataformas controlam a circulação dos dados, mas também coletam dados, né? Então, o que a gente procura no Google é um dado que vai ficar para o Google. O que a gente vai fazer no Facebook ou no Instagram é um dado que vai ficar para o Facebook, Instagram, para a Meta. E assim por diante. Então, a coleta de dados, a circulação de dados se tornam um dos aspectos essenciais das plataformas. Elas começaram sem saber que os dados eram importantes, né? Se a gente volta assim no tempo, vamos dizer, quando eu fiz, tu falou no mestrado em administração, numa das disciplinas, a gente fez uma pesquisa sobre, talvez o pessoal mais antigo que vai estar assistindo aí o canal, sobre o Orkut.
Não sei se tu lembra do Orkut, mas Sim. a gente fez uma pesquisa sobre o Orkut para uma disciplina no mestrado, que era tentar entender se a gente conseguia segmentar o mercado baseado no que as pessoas postavam no Orkut. Então a gente pegou duas comunidades, na época tinha comunidades no Orkut, duas comunidades distintas, que era eu amo cerveja e eu odeio cerveja. E a gente foi lá e pegou 400 perfis dessas comunidades, aleatórios, e coletou todos os dados que a gente conseguia coletar manualmente. Quantos amigos tem, quantas fotos tem, solteiro, casado, divorciado, qual que era a relação social, quantos testemunhos, se tinha piercing, tudo que pode imaginar que dava para coletar dessas 400 perfis, de cada uma. E a gente treinou 2 modelos para ver se a gente conseguia predizer se a pessoa gostava ou não gostava de cerveja baseado no que tinha nos perfis. E a gente conseguiu treinar um modelo que acertou 89%. Se a pessoa Bastante gostava coisa. ou não gostava de cerveja. Baseado, vamos dizer, no dado de 400 pessoas e talvez umas 35 variáveis. E era um projeto, isso em 2005, 2006. Imagino que hoje essas plataformas, com quantidade de dados que elas têm da gente, tudo que a gente faz e não faz, o que elas podem fazer, né? Uhum. E aí leva para o segundo mecanismo das plataformas, que tudo vira uma commodity, né? Tudo vira um produto. Então, o nosso engajamento é um produto. O nosso não engajamento é um produto também. Se tu sabe que as pessoas não vão olhar um vídeo de 5 minutos, porque elas não olham, elas param de olhar em 3 minutos, esse não engajamento é um dado. Então, todos esses dados servem para virar um produto para tu vender para alguém depois, né? Então, não só o que tu posta, o que tu faz, o que tu não faz, mas tudo que acontece nas plataformas pode virar produto. O Perfeito. dado em si é um produto. Então, tem plataformas que operam, que se tu lê todos os termos e compromissos, tu vai ver que eles coletam dados e eles compartilham esses dados com outros agentes. A gente Uhum. olha de vez em quando, por que eu estou vendo essa propaganda aqui de uma viagem para não sei onde? Será que eles estão me escutando? Não, eles não estão te escutando, eles não precisam te escutar. Eles têm tantos dados disponíveis, eles sabem, eu estou andando com mais um grupo de amigos, porque um compartilhou o GPS e eu gastei meu Mastercard no bar e não sei mais o que, e sabe que é sexta-feira de noite. Então, eles têm todos os milhões de pontos de dados que eles podem inferir, vamos dizer, com 95%, 99% de certeza que aquela vai ser a propaganda que é importante, né? Então, tem esses dois mecanismos. Tem o terceiro mecanismo que talvez para o esporte seja, para mim, seja um dos mais importantes, que é a seleção do conteúdo através dos algoritmos, né? Então, os algoritmos precisam dos dados. Então, precisam dos dados para te dizer o que tu quer ver ou o que não quer ver, né? Perfeito. Então, tudo que a gente assiste hoje em dia, a curadoria é feita por um algoritmo. Quer dizer, não tudo, mas vamos dizer, uma grande escala, uma De grande parte. proporção Uhum. das coisas. A grande parte. Então, antigamente, o que acontecia? O canal de televisão, a Globo, decidia que Corinthians e Flamengo é o melhor jogo para se colocar na televisão aberta. O jogo do Inter vai para a televisão fechada, vai jogar às 9 da noite, sei lá. Vamos mudar o calendário baseado na decisão do editor, né? Que talvez fosse uma decisão não baseada em números, em dados. Assim, não, o mais importante é esse jogo aqui, então esse jogo que vai aparecer. O mais importante é futebol masculino, então o futebol feminino não vai aparecer. E assim por diante. Então tu acaba fazendo uma seleção do que é mais importante e o que é menos importante. Em teoria de mídia se fala muito sobre isso, né? Só o que aparece na capa do jornal, ou na capa de uma revista, ou no horário nobre, e assim por diante. Nas plataformas, a decisão pode ter uma decisão editorial também, né? Em algumas plataformas tem, mas muito do que aparece, a curadoria é feita pelo algoritmo. Então a gente, tu entra lá naquele, como é que é, no explorar do Instagram, Uhum. e o que cada um vai ver é baseado no que cada um viu antes, né? No que tu clicou, não clicou. Então, por que eu tô vendo isso aqui de novo? Eu sou sempre naquele
naquele negócio fechado ali, né? Então, é difícil de sair. Então, de certa forma, pode ser positivo para o esporte, porque ele abre um leque maior. Por exemplo, se eu gosto de esporte feminino, eu consigo assistir esporte feminino. Eu não dependo que a Globo vai colocar o esporte feminino na televisão, porque eu posso ir atrás e procurar, né? Sim. Mas também, se eu nunca for atrás e nunca procurar, nunca clicar, eu vou continuar vendo sempre que eu vejo. Então, se tu entrar Não no vai meu aparecer. Instagram, se eu entrar no meu Instagram, vai ser tudo sobre ciclismo. É ciclismo, 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 porque é o que eu clico, é o que eu vejo. Perfeito. Então, Perfeito. o ciclismo é um esporte de nicho, que talvez na grande mídia não vai aparecer. As plataformas me oferecem isso, mas ao mesmo tempo eu não estou vendo outras coisas, né? Não estou sendo exposto a, vamos dizer, o esporte paralímpico, porque eu nunca clico no esporte paralímpico. Então Perfeito. tem os dois lados, né? É positivo e negativo. Uhum. Então eu diria que são os três mecanismos, e talvez para mim o mais importante seria essa seleção por algoritmo. Perfeito. Não, perfeito. Acho que quando o senhor fala sobre isso, né, e como toda essa influência não só o que a gente vê, mas como também, né, é selecionado para a gente ver dentro das plataformas, né, ali que a gente está usando. Porém, a gente também tem outros fatores, né, e outros eventos ou mega eventos, né, esportivos que a gente também tem, e vimos, né, que nesses últimos anos eles também têm sofrido influência e têm alterado a maneira de se assistir, de se consumir, de se transmitir, né. Eu também queria que o senhor falasse mais, né, sobre essa influência, né, das plataformas, sobre eventos ou mega eventos esportivos também que têm acontecido nos últimos anos. Como que, né, eles pode acontecer essa relação? Uhum. É interessante, porque tem toda uma, vamos dizer, uma teoria ou uma ideia, assim, que as novas gerações não têm vamos dizer, não é déficit de atenção, mas tem menos atenção. Ou tem uma atenção mais difusa, porque tem tanta coisa acontecendo e tu não consegue manter o foco numa única coisa, né? Vamos dizer, antigamente só tinha televisão em casa, então só tinha uma televisão, todo mundo estava assistindo aquela mesma coisa, não tinha outra opção. Talvez, tem o rádio, tem o jornal, tinha, mas era diferente, né? Uhum. Então, hoje, talvez, a atenção é muito mais difusa, porque tem muito mais opções. Perfeito. Então, vamos dizer, um mega evento, que é, se a gente olhar uma definição de evento de mídia, que é aquele evento que todo mundo vai prestar atenção naquilo, né? É o mais importante, tudo para, todos os canais de televisão, todos os jornais, revistas, o que for, vão estar focando naquilo. Então a gente tem eleições, que é um caso que todo mundo vai falar de eleições, ou a gente tem Jogos Olímpicos, que todo mundo vai falar de Jogos Olímpicos, ou a gente tem uma Copa do Mundo, que todo mundo vai falar de Copa do Mundo, porque é aquele período que aquele evento é o evento, né? Que se Uhum. fala. Mas ao mesmo tempo a gente tem agora essa multiplicidade de oportunidades de estar consumindo outras coisas, né? Então a gente pode pensar que a Copa do Mundo é um evento, a Copa do Mundo masculina é um evento que atrai a atenção do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo que tu não precisa estar prestando mais atenção na Copa do Mundo, né? Então toda essa ideia vamos dizer, de oferta e demanda, de certa forma desbalanceia, acho que é a palavra em português, ou não fica tão Isso aí. balanceado como antigamente era, né? Porque todo mundo vai assistir aquilo, tu é um patrocinador, tu vai colocar o dinheiro naquilo, porque tu sabe que a atenção vai estar naquilo, né? Uhum. Mas hoje em dia a atenção pode estar em outras coisas, então tem uma mudança Perfeito. nesse aspecto, né? As plataformas podem ampliar, mas também pode diminuir, né? Então, eu tenho Uhum. essa visão sempre, vamos dizer, não é antagônica, mas eu tenho os dois lados, né? Elas não são tanto para um lado quanto tanto para o outro, elas operam dos dois lados, né? Perfeito. Não, Então, perfeito. vamos dizer, outras coisas que tu vê muito na plataforma, voltando para a ideia da atenção, é que um jogo, vamos dizer, futebol, pega futebol, 90 minutos, se só tinha aquilo para assistir, 90 minutos tu vai assistir, tu vai prestar atenção naquilo. Mas com outras coisas, tu acaba usando
tu pega o celular, tu fala com alguém, no WhatsApp, ou tu olha o Instagram, ou assim por diante. Então não tá prestando tanta atenção, né? Então aquele 90 minutos ali que não é 90 minutos de atenção. Perfeito. E isso tem um problema, vamos dizer, um problema grande para os patrocinadores. Tu tá colocando dinheiro naquilo para comprar aquela audiência, tu não tá atingindo aquela audiência, né? Uhum. Então a gente vê, por exemplo, a FIFA agora. A FIFA tinha um acordo com o TikTok que poderiam passar até 10 minutos dos jogos no TikTok. Então é 10 minutos do jogo, não é 90 minutos. Então a gente vê assim, tá diminuindo, né? Tá diminuindo, Uhum. né? A atenção está diminuindo, então por isso que a gente está fazendo um conteúdo menor e assim por diante. Então, um Reels no Instagram, sei lá, 2 minutos e meio. Então é isso que é o máximo. Ou a gente vai colocar 10 segundos só, porque 2 minutos e meio já é muito longo. Perfeito. Então aí fica aquela discussão, o que é muito longo, o que é muito curto. Uhum. 90 segundos é curto ou é longo? Mas Perfeito. algumas pesquisas que a gente fez aqui com outros, que eu fiz com outros autores, o que a gente viu é que, por exemplo, no YouTube, os vídeos que são mais longos, falando em vídeos de melhores momentos, isso usando dados do Campeonato Brasileiro, no Uhum. canal do Globo Esporte, os vídeos que são mais longos são os vídeos que têm mais visualizações. E aí tu pensa, é porque teve mais gols, né? Uhum. Mas não necessariamente, não tem correlação o número de gols com o número de minutos, ou número de segundos num vídeo, nem número de chance. Mas vídeos mais longos têm mais visualizações. Então, os vídeos no YouTube estão ficando mais longos. Então, de certa forma, o YouTube está tomando a posição que a televisão tinha, né? De centralidade. Se tu pensar, as novas gerações, as crianças hoje em dia, provavelmente eles não veem mais televisão, como antigamente. Eles têm um iPad e estão vendo YouTube. Então, o Uhum. YouTube virou um substituto da televisão. Perfeito. Como se estivesse, vamos dizer assim, tomando o lugar dos antigos programas esportivos, né? Isso, Vamos isso. dizer, né? É. E essa maneira, né, de não só de consumir, mas acho que a maneira também de se passar tem influenciado muito, né, no esporte como um todo, né? Mas, então, antes da gente partir para essa substituição das plataformas digitais, né, pela antiga TV aberta, né, mas as mídias mais tradicionais, os meios de comunicação mais tradicionais, o senhor citou, né, a Copa do Mundo como exemplo e também a relação da FIFA com uma nova plataforma digital, né? E em das suas publicações também, né, o senhor fala sobre a globalização e as relações de poder, né, também sobre das instituições e das instituições envolvidas, sejam elas aquelas que detêm, né, teoricamente, o poder e outras instituições que também tiveram essa relação, né, de poder que vem mudando aí ao longo dos anos, né? O senhor fala da FIFA, da Copa de 2014 aqui do Brasil, todas as mudanças que tiveram que acontecer no país para que o evento acontecesse, e por outro lado também, o país também conseguiu se aproveitar, né, desse mega evento que aconteceu aqui como uma via de mão dupla. E o senhor também já falou de como que os patrocinadores também influenciam aí na forma que os eventos acontecem, ou enfim, que o esporte ele acontece atualmente, né, de modo geral, com vários players, né, ao mesmo tempo, tendo essa relação, sejam esses fora do esporte, ou seja, esses até mesmo inseridos dentro do esporte, como os próprios jogadores, treinadores, agentes esportivos, né, enfim, a gente tem uma série, talvez até uma teia, né, de pessoas e agentes, de entidades, instituições envolvidas que estão disputando poder aí nesse campo, né? Se o senhor puder falar mais sobre como essa relação também, né, entre essas instituições, pessoas, esses players de modo geral, essas relações de poder, ela tem mudado, se ela tem mudado, né, claro, com a introdução das plataformas digitais, as mídias digitais, como que tem se dado essas relações, né, e se elas existem, né, se o senhor puder falar mais sobre isso. Esse artigo ele partiu de um capítulo de livro que eu escrevi, que focou num aspecto específico das mudanças
para a Copa de 2014, né? Que foi a legalização do álcool nos estádios. Então, começou com isso, que eu olhei só a legalização, mesma base de dados, que era o Correio Brasiliense, como se deu a discussão sobre esse fator, né? Legalizar ou não legalizar? Aí vai, a ingerência da FIFA, a FIFA está querendo impor isso, é os patrocinadores, é por causa da Budweiser, que patrocina a Copa, e assim por diante. E dali, aí teve a ideia, que foi o editor do livro, vamos escrever mais, mas vamos focar no geral, assim, tudo que o Brasil se adaptou ou não se adaptou, né? Como é que foi essa construção da Copa do Mundo de 2014? E aí a gente olha muito, né, essas relações de poder, né? Poder e legitimidade. Então, tem gente que tem poder, mas não tem legitimidade. A FIFA, por exemplo, não tinha legitimidade. Aí tu olha, vamos dizer, o governo brasileiro tem muito mais legitimidade, porque é eleito pelo povo, vamos dizer, tem a legitimidade, mas tem certo poder, mas não tanto poder, porque ele assinou um contrato com a FIFA dizendo que a gente vai fazer isso, a gente acorda com os acordos aqui e assim por diante. Mas a gente pensa, tem o poder brasileiro, já são 3 esferas, né? Então a gente tem o federal, o municipal, o estadual. Cada estado tem uma lei diferente. Então, a gente tinha São Paulo, já desde a época dos anos 90, com proibição do álcool nos estádios, por causa da violência nos estádios. O Rio Grande do Sul também tinha. Então, cada estado era diferente, tinha sua legislação própria, cada município era diferente, e tinha legislação federal ainda em cima disso, com o estatuto do torcedor e assim por diante. Então, tem todos esses players, todos esses tentando se acomodar, né? Uhum. E um outro, vamos dizer, poderia colocar assim, a mídia. Não Uhum. tem a mídia. Não tem. Ali tinha jornalistas, vamos dizer, escrevendo aspectos mais, vamos dizer, jornalísticos, no sentido que é reportar só, sem dar uma opinião. Mas, a FIFA quer isso, o governo brasileiro quer isso. Tá, é uma coisa mais neutra, assim, né? Não tem uma certa opinião. Mas também tinha colunistas no jornal que é muito mais opinativo. Então, assim, não pode acontecer isso, porque o álcool gera violência, já faz uma relação, então se a gente liberar, vai ter violência e assim por diante. Ou a FIFA está querendo impor uma coisa que não faz parte da cultura brasileira mais, sei lá. Então, tu tem esses aspectos da mídia. E de vez em quando, agora, como não foi parte da análise no artigo, mas dá para fazer uma relação, de vez em quando tu achava referências naquelas cartas dos leitores, né? Uhum. Então, uma coisa muito antiga, talvez, para a geração nova também, que não tem ideia, os leitores mandavam cartas para os jornais e os jornais publicavam aquelas cartas. Agora, se publicavam na íntegra, ou cortavam, editavam, eu não sei como é que funciona. Agora, tinha também leitores dando suas opiniões. Tinha várias vezes das reportagens que eles entrevistavam experts nas áreas, então, de certa forma, levava para uma certa visão, né? Porque pode pegar experts dos dois lados, ou tu pode pegar uma pessoa que tem uma ideia, né? Ou tu pode pegar um Uhum. político, tem várias entrevistas com políticos também, que eram a favor ou contra a FIFA, a favor da FIFA, também tem todas as questões políticas, assim, se eu, vamos dizer, era o governo do PT no momento, então se eu não sou do PT, talvez eu vou ser contra isso, porque é contra o PT, né? Então, tu Uhum. acaba ficando meio que aliado com outros lados. Então, tem toda essa teia, como tu falou, né? Vamos dizer, tu, qualquer pessoa que tem um Twitter, ou X hoje em dia, ou Blue Sky, pode dar a sua opinião, né? Uhum. E a gente fala hoje em dia mais e mais dos influencers. Então, uma pessoa comum, que não tem expertise no assunto, começa a ser vista como alguém que tem legitimidade ou poder, porque tem uma amplitude, consegue abranger assim, uma grande audiência, né? Perfeito. Então, obviamente, no artigo a gente não focou nisso, porque a gente não tinha esses dados, mas puxando para esse lado das plataformas digitais, a gente pode ver, né, que tem outras
outros agentes também que poderiam estar incluso nessas discussões, né? Perfeito, perfeito. Toda a mobilização que teve na Copa das Confederações antes, com os black blocs e assim por diante, e o negócio do preço da passagem de ônibus. Então, teve alguma coisa nas mídias sociais que foi acontecendo que levou aquilo mais físico, mais real, vamos colocar assim, né? Que talvez teve um impacto depois nas políticas, né? Os políticos, vamos ver, leram o ambiente, assim, não, essa população quer isso, teve ano de eleição, não sei o que, tinha que mudar. Então, é interessante ver que tem todos esses agentes operando nesse campo, tentando achar legitimidade, tentando puxar para o seu lado. A FIFA ficou contente no fim, conseguiu o que queria. Tu lê as últimas notícias, parece que o Brasil estava contente também, porque conseguiram algumas coisas que eles queriam com a FIFA. Então, no final das coisas, foi um arranjo, né? Uhum. E a gente vê esses arranjos acontecendo em todas as edições das Copas, dos Jogos Olímpicos, o que for. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.